Fala pessoal, seja muito bem-vindo. 8º episódio do nosso programa, do nosso podcast Empreende Direito. Seja muito bem-vindo. Vamos bater hoje um papo muito legal e a gente vai falar sobre gestão estratégica, empreendedorismo, vamos falar de liderança, de vida. Vai ser um bate-papo que eu tenho certeza que vai agregar demais na tua vida. Não sei se você já assistiu os outros episódios, se não assistiu, já coloca na tua agenda, né, e faça ali uma maratone, porque tem muito conteúdo muito legal, tem muita coisa que vai edificar demais aí a tua jornada, te ajudar nos seus negócios, te ajudar na tua vida, tenho certeza disso. Então, já marca isso e também, antes de qualquer coisa, já deixa aqui o seu curtir, já comenta aqui nesse vídeo, compartilha, porque o Instagram, ele entende quando você faz isso, o algoritmo, ele entende que esse é um conteúdo relevante, ele aparece para mais pessoas, você vai estar ajudando aqui o nosso canal, que está entregando conteúdo de muita qualidade para você, de maneira gratuita, e é assim que a gente quer seguir. A única contrapartida que a gente precisa é que você faça isso. E não custa nada, não dói, não cai o dedo, você pode ter certeza disso. E aqui, sempre comigo, está aqui minha queridona Bruninha. Vamos para a próxima, né, Bruna? Vamos para a próxima, episódio número 8. Eu gosto muito do número 8. Não só por conta do Eneagrama, né? Que diz lá no Eneagrama que as melhores pessoas são 8. Mas esse é assunto para outro dia. Esse é assunto para outra conversa. Uma outra conversa. Eu gosto muito do número 8 e tenho certeza que esse episódio vai ser muito bom, muito enriquecedor para vocês. E olha só, vamos ver se eu dou conta de apresentar o nosso convidado de hoje. Então, ele é mestre em tecnologia da informação, especializado em inteligência artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é certificado PMP pelo PMI, CBPP pela ABPMP, depois ele vai explicar tudo isso, HCMP pela HUCMI e COBIT pela ICASA. Nós vamos perguntar para ele o que significa tudo isso aí. Criador do método Empresa no Eixo e fundador da escola de negócios com o mesmo nome, Empresa no Eixo, com mais de 20 anos de experiência como business designer, dedica-se a ajudar empresários e gestores como vocês a impulsionar o crescimento de seus negócios e estruturarem empresas mais sólidas, produtivas e lucrativas. Com vocês e conosco, nosso querido Vinícius Nobili. Seja muito bem-vindo ao Empreende Direito. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Aqui é uma honra estar com vocês aqui, participar aqui dessa jornada de empreendedorismo, de conhecimento em gestão. Estou muito honrado estar aqui com vocês aqui. Obrigado pelo convite. E você tem um podcast também, né? Sim, o Empresa no Eixo. Empresa no Eixo. Então você já acha e já segue Empresa no Eixo para você ter acesso a mais conteúdos do Vinícius. Para sua empresa não ficar fora do eixo. Né? É isso aí. Essa é a ideia. Empresa no Eixo, Empreende Direito. Tá aí, você quer fazer certo, você tem para onde ir. O Jara já esteve lá comigo. Já. Você está convidada para fazer um episódio comigo lá no EixoCast nosso lá. Vocês viram, hein? Ele me convidou. Eu vou. Se eu não estiver lá, vocês cobrem ele. Não, tá? lá você vai. Aqui você não vem, então, para ser entrevistada, né? Calma, então é assim. calma. Então é assim. Meus movimentos são friamente calculados. Que fique registrado aqui que eu falei assim, Bruno, a gente vai te entrevistar. Ela correu. Eu quero deixar isso registrado aqui. Mas eu vou não que eu precise, tá? Mas eu vou me justificar. Eu estou gestando um livro. Opa! Um livro. Bom. Não é um filho. Filho eu encerrei nessa vida. Um livro. E aí eu quero vir falar sobre o livro. Entendi. Tá? Então, aguardem. Tá bom, mas a gente faz outro episódio do livro, não tem problema. Hoje é o dia do Vini! Vini, para gente começar, me explica o que é o certificado PMP pelo PMI e essas outras certificações que você tem. Explica pra gente. Isso é uma sopa de letrinhas aí que a gente vai colocando no currículo ao longo da história, mas assim, elas servem para complementar alguma coisa, mas acho que a carreira que a gente tem, as histórias que a gente viveu, elas às vezes contam mais. Mas o mercado às vezes pede que a gente
que a gente carimbe com alguma coisa, né? Então, aí tem as principais certificações que eu tirei ao longo dessa trajetória toda da carreira. E aí, para explicar para quem não tá acostumado, né? Dentro de uma empresa nós temos 2 tipos de trabalhos. Os trabalhos que são projetos e os trabalhos que são de processos. Para os trabalhos que são de projetos, tem uma certificação que é do PMP, que é o Profissional de Gestão de Projetos, da sigla em inglês, né? E que é o PMI, que é um instituto internacional que certifica profissionais que entendem disso. Então, eu fui muitos anos até professor na minha antiga empresa sobre ajudando pessoas a se certificarem no PMI. O outro lado que eu falei que é de processos é o CBPP, que é um profissional certificado em processos de negócio, que é da sigla em inglês, né? Estou traduzindo para o português, que é de uma outra associação que certifica profissionais que entendem como melhorar processos dentro de uma empresa. E por aí vai, assim, né? Então, não vou ficar aqui falando essa sopinha de letrinhas aí, porque não vem ao caso. Você sabe, Vini, que muitas vezes eu ouço... muitas vezes as pessoas elas tendem a fazer algo nessa linha, né? Tem muita gente que se vangloria muito, né, de determinados títulos e de outras pessoas sabem que basicamente isso é uma questão pro forma, sobretudo agora, né, nesse mercado diferente que a gente tem. A informação ela está muito acessível, a inteligência artificial está substituindo, né? Está fazendo às vezes de muitos conhecimentos, né, que a gente precisava de um profissional muito especialista, assim. Mas você falou uma coisa que eu acho muito interessante e acho que complementa um pouco da pergunta até que eu vou fazer aqui, né, para você, mas tem muita história de vida, né, atrás dessa sopa de letrinhas, né? Tem muito esforço, tem dinheiro empregado, tem dedicação, tem muita gente que se conheceu, tem muitas conexões, teve muitas frustrações, né? Então, acho que isso também conta demais, né? Quando a gente pega alguém que tem essa sopa de letrinhas, a gente sabe também, atrás dessa pessoa tem muita vida, tem muita experiência, tem muita coisa construída. E a minha pergunta é muito simples, né? Emendando, quem que é o Vini, né? Não é só essa sopa de letrinhas, né? Que não é só uma sopa de letrinhas, mas quem é o Vini? Fala pra gente um pouquinho, né? Pro pessoal que está chegando agora, que não te conhece, entender um pouquinho de sua história, essa sua jornada, né? Dentro do mercado de consultoria, ajudou muita empresa a melhorar a performance, aumentar a performance. Fala um pouquinho sobre você pra gente conhecer. Pois é, você falou, essa sopa de letrinhas aí, muita gente corre atrás dela para almejar parecer alguma coisa, né? E, no meu caso, isso aqui foi para mostrar aquilo que eu já fazia, aquilo que eu já praticava. E essa pergunta é boa, eu gosto dessa pergunta, que a gente sempre está falando desse tipo de coisa, de certificado, do que faz, do que não faz, dando aula e tal. E eu estou sempre do outro lado, sempre perguntando para as pessoas do que elas fazem e tal. E é legal. O que é o Vinícius? Eu sou um cara do interior, sou do interior de São Paulo, lá perto da terra do Jairo também. Você é de Bebedouro, né? Não, eu sou. Minha família, eu sou nascido em Rancharia, mas Rancharia, não só nasci em Rancharia ali. Mas a minha família da minha mãe é de Iepê, uma cidadezinha bem pequena ali no interior de São Paulo, perto da divisa com o Paraná. Meu pai era de Assis, ali, e se conhecendo ali, meu pai foi trabalhar, né, ali numa construção de uma hidrelétrica. Outra foi coincidência. Lá em Primavera? Não, foi ali, Primavera, mas lá para a tua região. Ali. Foi em Capivara, ali na barragem de Capivara, no Paranapanema. No Paranapanema. No Paranapanema ali. E aí, meu pai trabalhou 45 anos nessa empresa, por muito tempo. Ele tinha mais tempo de empresa do que eu tinha de vida, porque eu nasci e ele já trabalhava lá, né? Essa empresa ninguém conhecia, hoje todo mundo conhece, porque é da Odebrecht. Então, eu sou filho de barrageiro. Lá começou Essa é uma coincidência, né? Meu pai, inclusive, hoje está lá na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, está supervisionando uma obra numa barragem. Então. Para não dizer que eu não tenho nada a ver com isso, eu sou contadora, né? Quem já sabe. E trabalho com obras de construção civil, obras de infraestrutura. Então, já emiti muita nota de construção de barragem. Então, que legal. Que legal. Então, meu pai trabalhou muitos anos ali que depois virou Odebrecht e tal. E eu por conta das obras que ele trabalhava, eu não tenho muita raiz em muito lugar. Eu só nasci ali,
Mas eu ficava cada 2, 3 anos numa cidade com meu pai, quando das obras, né? Então, Quantas cidades você morou já? Putz, eu nunca contei assim, mas eu morei do Maranhão, morei em Goiânia, morei em Umuarama, morei em São Paulo, capital, morei no Chile, morei em Londrina, depois eu parei em Londrina para fazer faculdade e meu pai continuou ainda viajando. Eu morei o mundo em 18 afora. já. Eu contei já. 18 cidades já. Olha só. Eu morei em 2. Não, mas eu morei Curitiba, depois. Curitiba e São José. Acho que por conta da criação, depois eu fui para Londrina para estudar, a gente montou base lá, meu pai continuou ainda viajando, e aí depois fui para fazer mestrado em Porto Alegre, fui dar aula em Pitanga, daí vim parar aqui em Curitiba, e aqui eu estou mais tempo, aqui, há bastante tempo, já estou aqui há uns 20 anos aqui já, onde eu me estabeleci aqui. Mas só montei base também, porque eu continuei, como você falou, depois de fazer uma carreira de TI, como foi dito ali, né, minha formação original é de TI, eu me formei lá atrás, processamento de dados, que era o curso que tinha lá na época. Claro, meu pai queria que eu fosse engenheiro civil, mas acabei não fazendo engenharia civil. Você se arrepende de alguma forma ou não? Não. Você sabe que hoje em dia eu fico pelo pensando... Pelo contrário. Se eu tivesse feito engenharia civil, o jeito que estava a minha vida, eu acho que estava até mais fácil, porque é do network que tem, né, no segmento. Então. Imagina, meu pai também, 45 anos também dentro do segmento. Né? Se tivesse feito engenharia civil, teria deixado mais fácil a jornada, talvez. Com certeza. A jornada seria muito mais fácil. Meu pai estava na Odebrecht, no auge da Odebrecht, pré-Lava Jato, tudo, né? Quando a gente fala assim, muita gente pode estar escutando, pô, o cara é filhote da Lava Jato, ou... Assim, não é porque alguns fizeram um mal feito lá que todo mundo lá estava fazendo mal feito, né? O dono da empresa fez um mal feito com o presidente da República, tinha 200 mil funcionários embaixo que estavam trabalhando ali sério, né? Sim. E aí, assim... Poderia ter facilitado muita coisa pelo network, era a maior consultora do Hemisfério Sul na época, e com livre acesso poderia. Mas o meu irmão fez às vezes lá, ele é engenheiro civil, então já cumpriu lá, tá tudo a expectativa certo. do pai. Exato, então ele teve lá o filho que se formou lá na UEL, lá em engenharia civil. Eu fiz porque na época, quando eu fiz processamento de dados, eu fiz processamento de dados na Unopar, lá em Londrina, e passei em administração de empresas lá, no mesmo ano, no mesmo vestibular. Que naquela época, diferente de hoje, o vestibular era uma vez por ano. Lá. Depois veio no verão e no inverno. Hoje em dia já está mais fácil, mas na época não era assim, para entrar na faculdade. Aí eu passei em administração na UEL, né, que é a Estadual de Londrina, e passei em processamento de dados, que era o curso que tinha na Unopar, e fui cursar processamento de dados, porque eu gostava disso desde sempre, assim, né? Eu nasci dentro de vila de barragem, para lá e para cá, em vilas de construção de barragem, vivi em muitos lugares, mas também tinha um pé muito de tecnologia. Putz, eram nos anos 80, anos 90, ganhei computador cedo e tal. E aí fui estudar isso. Meu pai até falou, faz administração de manhã e processamento à noite. Falei, não, fui trabalhar. Então, aos 17 anos, comecei a trabalhar com carteira assinada ali e fazer faculdade à noite. Então, fiz faculdade, me formei cedo. Depois fui para Porto Alegre fazer mestrado, trabalhar com IA. Na época, IA nem era tão inteligente assim, que a gente foi estudar lá atrás. O grande desafio, quando eu estava lá, era se uma pessoa procurar no Google a palavra Lula, em homenagem ao Jairo, falar Lula, ela vai receber o Lula molusco, ou a foto de um Lula bicho, ou do Lula político. A internet não conseguia responder isso muito fácil. Era um desafio, 20 anos atrás, a gente conseguir dar resposta. Hoje em dia, nós estamos nas bolhas, todo mundo ali, né? Sabem tudo sobre a gente, as IAs, a internet. Mas isso na época era um desafio. E aí, estudei isso, fiz uma carreira de TI. No começo, trabalhei, fui programador, fui analista, fui gerente de projeto de TI. Vim para Curitiba, vim para dar aula na Positivo, aqui na Universidade Positivo, e trabalhava na HSBC durante o dia, tudo na TI. Aí saí disso, também na BRF, tal, parece entrevista de emprego aqui, que eu estou contando, mas só para contar por onde eu passei, as coisas que eu já fiz. Aí daí eu entrei numa consultoria,
E aí eu mudei a minha carreira nos últimos 15 anos. Fui estudar um monte de coisa sobre gestão empresarial. Estratégia, empreendedorismo, como melhorar projetos, como melhorar processos, por aí vai. Muito então, bom. nos últimos anos eu fui trabalhando com E aí isso. hoje você dá consultoria para empresas? Como que funciona? Mentoria e consultoria para empresas, treinamentos também. Então, a ideia é essa, né? Durante muito tempo eu estava numa consultoria maior, né? Enfim, a EOAX, né, que foi vendida até recentemente. E aí, depois da pandemia, eu fui empreender sozinho. Foi fazer carreira solo. Carreira solo. E agora estão algumas coisas em conjunto aqui, né? Estamos. Qual é o perfil do empresário que te procura? Então, eu trabalhei muito tempo com empresas grandes, até pela origem, a origem que eu vim. Então, como eu sempre morei fora e meu pai trabalhava numa grande empresa, eu tinha muito essa interação com grandes empresas. Aí, na minha antiga consultoria, eu atendia grandes empresas. Mas depois que eu saí de lá, a ideia foi atender empresários menores, né? Que estão querendo crescer, se estruturar, etc. Então, o que eu faço muito é essa ponte entre o que tem de mais moderno em técnicas de gestão e que usam nas grandes empresas, mas que o pequeno, às vezes... Opa, eu sou craque em bater aqui em microfone, hein? E aí, trazer isso, traduzir isso para um pequeno empresário, para fazer essa ponte, porque às vezes ele não tem acesso, não conhece, ou acha que é muito diferente. Claro, existem diferenças gritantes, mas assim, tudo que você consegue fazer numa grande empresa, você consegue traduzir e fazer numa pequena empresa. Porque a gente sabe que funciona. Ué, se a grande que está crescendo, está fazendo, gasta dinheiro para fazer esse tipo de coisa, é possível a gente trazer essa ideia, esse conceito para o pequeno empresário, para ele poder crescer também. Né? Você falou de planejamento estratégico. Quanto empresário que muitas vezes não cresce porque não se planeja para fazer isso? Vai na vida louca, vai no go horse, vamos embora, né? Então a gente consegue trazer, claro, talvez não tão estruturado, tão forte como é numa grande empresa, mas o conceito sim a gente tem que trazer para cá, que isso ajuda muito a crescer. Então, mais ou menos isso. Entendi. Muito bom. E o que você tem assim, ó, em termos de desafios, né? Porque quando você atende, né, várias empresas, quando, né, você tem essa visão, porque o empreendedor tem a visão da empresa dele, né? O consultor ele consegue ter a visão por segmento, ele consegue ter a visão num panorama um pouquinho maior. Cara, o que você traz assim de maiores desafios, assim, problemas que você vê de maneira corriqueira e comum nas empresas que você atende, nos empresários que você tem acesso, que você fala assim, nossa, aqui eu vejo o tempo todo. Tem alguma coisa? Tem muita. Sabe que chega um momento que tudo fica meio parecido. As empresas todas, só muda o segmento, só muda o tipo de cliente. Acho também, né? Acho que na contabilidade fica tudo meio parecido em algum momento, né? E você vai de empresa em empresa, o empresário sempre fala, não, mas é que aqui é diferente. Claro que é diferente, nenhuma empresa é igual a outra, né? Eu nunca vi. Mas a essência... A essência é a mesma. Chega um momento que você sabe, aquilo tem... Toda empresa ela tem um jeito. Ela tem que cliente para conquistar, ela tem que vender, ela tem que entregar, ela tem que faturar, ela tem que... É tudo meio parecido. Mas, assim, claro que todo mundo tem essa maneira de dizer, não, aqui nada funciona, nada. Então, se você traz alguma coisa assim, não, aqui sabe que aqui é diferente. Realmente a cultura é diferente de uma empresa para outra, né? O que a gente vê muito problema para crescimento das empresas, cultura empresarial. Porque, sei lá, você pega uma empresa, uma coisa básica, um marceneiro, ele tem uma marcenaria. Tem uma marcenaria que entrega no prazo e tem uma marcenaria que não te entrega no prazo. E por que uma entrega e outra não entrega? Os dois também fazem o mesmo armário. Se fazer com A ou com B, vai ter um armário tão bom quanto, vão usar as mesmas materiais, etc. Um tem um capricho melhor, o outro não. Agora, por que um entrega no prazo e o outro não entrega? Muitas vezes, quando você vai olhar, é a cultura. E a cultura é uma sopa de coisas que a gente faz e que a gente pensa, começando pelo líder. O líder, muitas vezes, tem um pensamento, sei lá, ele não é tão coordenado com os seus prazos. O cara não tem agenda, o cara vai na vida louca. Legal, a empresa dele vai ser assim. Boa. A empresa dele vai ser assim, porque a empresa é a cara do seu líder. Porque se ele não gosta, o que o meu líder gosta, a equipe vai amar. O que a minha equipe não dá bola, a equipe vai odiar. Se ele não dá bola para prazo, por exemplo, esse líder, a empresa dele inteira não vai dar bola para prazo.
dando um pequeno Isso exemplo, replica né? demais, né? A cultura é muito importante, que é muito a tua área, são as pessoas ali, né? Então, assim, você pegar aquela sopa de letrinhas ali, tem um monte de metodologia, um monte de estratégia. Mas já é famosa a frase que a cultura come no café da manhã qualquer estratégia. Qualquer coisa que você for colocar lá, se o empresário, se a equipe não conseguir absorver aquilo, não adianta. Já fui em várias empresas que você ficava assim, cara, não é possível, eu sei como resolver isso daqui, eu sei o que está falhando aqui. E a gente ia implantar, não dava certo. A gente vai ficando com esse olhar, a gente vai ficando com esse olhar clínico, assim, né? Você chega, você sabe o problema, mas na hora que você fala com o empresário, não. Não, aqui é diferente. Aqui não dá. Então, o que eu aprendi nessa jornada toda? Que não basta a gente estudar esse tipo de coisa que a gente falou no começo aqui, né? Esse monte de letrinhas. Porque se eu não mudar a cabeça do empresário, eu não consigo mudar a empresa do empresário. Por isso que no método da empresa no eixo a gente fala change your mind, change your business. Tem que começar mudando a cabeça do empresário. Então, assim, a maior coisa que eu vejo de empresa para empresa não é assim, qual é o detalhe de gestão mirabolante que você vai lá e que você vai resolver. Eu sei muita coisa disso, sei bastante sobre essas coisas. Mas o que muda de fato é quando eu mudo a cabeça do líder. Muito bom. Já teve algum projeto que você teve que abortar ele no meio do caminho? Assim, não tem como, justamente por conta dessa dificuldade com a liderança? E considerando que no Brasil a grande maioria das empresas são empresas familiares, eu fico imaginando ali... o pai, a mãe, que são os diretores, aí tem os filhos envolvidos, e aí muitas vezes fala assim, não, mas na nossa empresa não tem nenhuma cultura, porque as empresas não entendem, né? Que a cultura é aquilo que você está fazendo. Sempre existe, a cultura está ali. Pode não ser a cultura adequada, o que deveria ser, mas existe uma cultura, toda empresa tem uma cultura. E você já teve que cancelar e falar assim, olha, não tem como, porque não conseguiu mudar a cabeça do empresário? Muitos projetos que às vezes você não consegue o resultado que você quer entregar aquilo, porque o cara muitas vezes te contrata, ele acha que você vai chegar lá com uma solução mágica, uma varinha de condão que você vai bater assim, uau, estou vendendo mais, já virei, assim, para você vender mais tem um monte de coisa para ser feita, né? E começa por você, começa pela essa mudança. Então muitas vezes você chega num momento e ele está esperando, porque ele está pagando alguém, que geralmente uma consultoria externa, ele está vendo como, putz, é um luxo aqui, estou pagando algo a mais. Né? E a gente, na vida pessoal também porque o consultor, ele é o psicólogo de empresa. Eu trato assim, que é a mesma coisa do psicólogo para a pessoa. Você está pagando para alguém vir falar para você mudar alguma coisa no seu comportamento. E tem coisas assim, né, Vini? Só fazendo um parênteses assim... outro dia eu estava falando, não lembro com quem, se foi com a minha esposa, acho que foi com a minha esposa, com a minha mãe, não sei. E eu estava falando assim, falei, cara, se me dessem os problemas que eu tenho e eles estivessem numa outra pessoa, eu resolveria, num estalar de dedos, eu sabia. Como é comigo? Eu não sei o que fazer. Perfeito. É muito mais fácil quando você olha. Por quê? Porque você não está inserido lá. Você não está inserido naquele problema. É muito mais fácil você falar assim, cara, pegar o exemplo do marceneiro, todo móvel que você pegar, agenda, coloca no planejamento e coloca os recursos que você vai usar, fazer o planejamento que a gente conhece. É muito mais fácil eu falar para o cara fazer isso. Porque eu sei que isso funciona e tem gente que faz que dá certo. As grandes empresas de imóveis fazem assim. Por que ele não faz? Porque ele não consegue, ele não tem essa cultura de fazer isso. Ele não consegue entender aquilo. E aquilo que a gente não entende, a gente tem medo. Parece um bicho de sete cabeças. Né? O medo é o não entendimento, a falta de conhecimento daquilo. Né? Então, quando você começa a conhecer as coisas, você fala, cara, não é tão difícil assim, vou te ensinar aqui e tal. Então, essa jornada da gente conseguir fazer com que a pessoa entenda isso é muito complicada. E a tua pergunta, Bruna, tem projetos que não conseguem terminar por conta disso? Muitos. Às vezes, a cultura nem é só da empresa. Eu trabalhei em grandes empresas interno que você trabalhava um ano no projeto, quando você entregava, estava errado. Por quê? Porque a pessoa não se envolveu, a pessoa não sabia, a pessoa ela vai te dando feedbacks errados porque ela não tá acompanhando o projeto. Não, está maravilhoso. Comunicação é um outro problema enorme que se tem. Assim, do cara te dar, não, tá ótimo. Na hora que entrega, vem aqui, pilota então agora. Não gostei.
Pô, mas eu fiquei aqui 1 ano, cara, fazendo aqui e nada. É engraçado como isso, né? Eu já participei de reuniões numa mesa como essa. Olha que engraçado. Eu, como gerente de projetos, de um lado, como vocês estão aí, equipe de TI vai desenvolver o projeto. Do outro lado aqui, equipe de negócio de uma área que está pedindo aquele projeto, que vai receber daqui a 1 ano esse projeto pronto. Projetos de grandes empresas demoram 1 ano, 2, às vezes até. E aí você está aqui, eu estou na ponta lá como gerente de projetos. Está aqui a TI dizendo assim, olha, nós não vamos conseguir integrar esse sistema com vocês, com o outro sistema, portanto, terá que lançar esse documento manualmente. Inventei aqui uma história. Aí o outro lado fala, beleza, está tudo ok. Eu estou escutando, estou notando. Então tá, a TI falou que não vai conseguir fazer essa integração. E aí, no final da reunião, eu falo, que bom, né? Que bom, daqui a 1 ano vai estar tudo pronto, tudo integrado. Opa, todo mundo sente aqui de volta. Você entendeu que ele falou que não vai integrar? Então, assim, a comunicação... Depois que inventaram a comunicação, o homem nunca mais se entendeu, né? Isso aqui... Essa é o maior dos problemas. E tem a ver com cultura. Então, olha só, um problema de cultura. O cara não está prestando atenção no que está sendo dito. O cara está dizendo que não vai funcionar, está dizendo que vai dar errado. Que não é que vai dar errado, que vai ser dessa forma. E as pessoas, às vezes, não estão prestando atenção nisso. Então, muitas vezes, a gente tem problemas desse tipo dentro de um projeto. Cara, comunicação é outro E esse é um grande desafio, né? E aí é onde que a IA vai ocupando espaço, né? Porque eu penso que a IA vai exatamente substituindo aí as pessoas que não se propõem a ser melhores, né? A se desenvolverem, a aceitar esses feedbacks, melhorarem sua comunicação para evitar esses ruídos, né? Acho que isso tende a acontecer. E assim, fazendo uma virada aqui, tem uma dúvida que às vezes me ocorre e eu queria ouvir a sua opinião, o Vini. Você que faz, né, leitura de mercado também. A gente está vendo um crescimento muito grande, sobretudo nas empresas, né, nas franquias, né, as grandes franqueadoras, exatamente porque elas conseguem melhorar, né, de alguma forma, entregar ali um modelo de gestão já otimizado, validado, né, testado, essa coisa toda. E também as franqueadoras, elas têm a possibilidade de comprar maior volume de matérias-primas, então acaba tendo um custo marginal menor, né? E aí, eventualmente, entregam ainda produtos que podem ser até mais baratos do que uma pessoa que faz sozinho. E aí eu olho para esse mercado e eu começo a ver 2 coisas. Um grande movimento para esses processos de franquia e também grandes empresas ocupando esses espaços. E aí eu me pergunto assim, né, como é que vai ficar os pequenos empresários, as pequenas empresas, né? Quanto tempo que elas vão dar conta, por exemplo, a reforma tributária vindo aí, né? Poxa, acabando com qualquer espécie de planejamento, deixando todo mundo com medo. Vai ter um aumento direto agora, né, da carga tributária, né? Vai acontecer uma carga que já é absurda, né, o modelo, enfim, diminuir significativamente a possibilidade de você buscar recursos por fora, né, dessa linha. Como é que você enxerga assim, esse cenário, esses movimentos, quando você faz uma projeção aí para daqui 5, 10 anos, com essa toada que a gente está? Então, existe um grande movimento, o pequeno sempre vai estar... O que eu vejo para o pequeno, né? Ou ele vai estar na parte de experiência, ou seja, o pequeno vai nichar para entregar alguma coisa mais voltada para experiência e para serviço. O pequeno não vai conseguir competir mais com o comércio, com os grandes. Eu montar uma loja de balcão para vender alguma coisa, sempre vai ter um grande magazine ou um e-commerce que vai vender mais barato do que eu. A não ser que eu, pequeno, eu dê algo a mais. Ou seja, para mim aqui você pega na hora. O meu aqui vem com um serviço embutido. O meu eu te entrego na sua casa. O meu eu entrego mais isso junto. Eu sei o seu nome. Eu sei o seu nome e tal, né? Então, alguém vai pagar por isso. Alguém vai pagar por isso. Então, você pode comprar uma cerveja num posto 2 da manhã, ela vai ter um preço. Porque eu tenho um serviço embutido, uma experiência de você poder, às 2 da manhã, ir num posto comprar uma cerveja. Ou eu posso comprar da própria Ambev via o aplicativo deles, o Zé Delivery, é direto da Ambev. Então, direto do fabricante para você, via algum canal que ele está franqueando para te entregar, ou você vai comprar numa experiência que vão te dar, ou num bar,
que tem uma experiência, vai ter música, vai ter gente já atendendo, ou alguém que está 2 da manhã te esperando para te vender essa cerveja lá. Então, eu estou dizendo que o pequeno vai cada vez mais estar nichado a isso. Quem está tentando competir, montar coisas que as pessoas podem comprar numa grande magazine, está com os dias contados, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E não adianta dizer, o meu é mais caro aqui porque eu tenho que pagar aluguel. Para mim, O problema é seu. O problema é seu, né? Cliente, né? O problema é seu. Então, muitas vezes, as franquias vão te trazer um plano pronto de sucesso imediato. Ou seja, eu vou montar um restaurante num shopping, eu não vou montar do zero, vou botar o Vinícius Food ali, é melhor eu comprar uma franquia, o cara vai me dizer como eu faço, como que eu implanto, onde que eu compro e etc. Eu acelero muito isso ao custo de pagar royalties para alguém. Alguém tem essa conta aqui. Agora, uma coisa que também está crescendo muito, que eu vejo como futuro, cada vez mais a divisão de venda e produção, que já é antiga, mas eu vejo isso acelerando cada vez mais. A gente vê quem vende se distanciando de quem produz, porque antigamente o cara produzia e vendia. Eu tenho uma própria indústria, eu tenho uma equipe comercial que vende meus produtos. E aí eu estou conectando isso com melhor alguém que sabe vender, que tenha conexões, que tenha ramificação, do que eu que sei produzir. E o cara que produz geralmente é um cara mais mentalidade de engenheiro, de produto, e não é mentalidade de venda. E o cara de venda fala, cara, é diferente. Então a gente vê a distribuição cada vez mais separada da produção. A gente vê cada vez mais uma Electrolux produzindo uma geladeira e uma Magazine Luiza vendendo isso. Mundo afora seria o ideal, como os chineses fazem. Mas você não vê também o movimento das próprias indústrias vai passando, né, a distribuição e fazendo a distribuição direta até no que se refere, por exemplo, o mundo diminuiu as distâncias. Isso, né? Você tem razão que aconteceu esse tipo de coisa. Então, os grandes magazines eles vendiam porque não se tinha distribuição nessa época. Então, por que existe alguém no meio do caminho entre o consumidor e o fabricante? Por conta disso. Mas o que acontece agora é a especialização. Então, assim, vender é difícil. Então, quem que vai vender isso aqui? Quem que vai competir? Que fabricante vai conseguir montar um e-commerce maior do que a Amazon para poder vender? Não tem como. Então, é melhor colocar meu produto na Amazon. Agora, eu posso ter canais diretos também, como eu acabei de falar da Ambev com o Zé Delivery. Você compra uma cerveja direto da Ambev, através de um canal de distribuição que eles têm. É um aplicativo deles ali. E eu estava eu numa aula com o Ciro, que da semana passada eu estava aqui com vocês, eu conheci o pessoal que estava de inovação, num curso que eu fiz com o Ciro na época, o pessoal da Ambev que estava ali gestando ali o Zé Delivery. Aí por isso que eu sempre cito isso daqui. Mas existe muito isso. A gente querer... É muito melhor você achar quem venda o seu produto e você se dedicar a produzir. Um marceneiro que eu falei, um pequeno negócio. Muitas vezes ele tem dificuldade em vender o que ele tem. Será que não é melhor para ele se conectar com uma arquiteta que tenha conexões e ela faz essa venda? E ele produz? Olha, é uma cadeia de valor. A gente está muito acostumado a querer fazer tudo de uma vez só. Talvez a cadeia de valor, um vende, o outro produz, o outro monta. É uma cadeia de coisas que acontece. Isso é cada vez mais, isso vai ser uma constante que vai acontecer. O mercado tende a isso. Quem que tenta fazer tudo não é bom em nada. O marceneiro não é bom em vender e a arquiteta não é bom em produzir. Concordo com você. Os dois juntos vão mais longe. Isso me faz lembrar da história que o Ciro contou no episódio passado dos vagalumes na árvore. Né? Um vagalume sozinho, ele tem um impacto. Agora, vários vagalumes na árvore faz com que aquela árvore vire uma lanterna. Né? E isso, só para fechar esse ponto, a gente aqui no Brasil, a gente ficou fechado a esse tipo de coisa, que é muito comum lá fora, pela legislação que a gente tem. A gente
tem medo de coisas trabalhistas. Então, poxa, mas será que esse marceneiro não vai pedir um vínculo comigo? Será que eu não vou ter? A legislação... Você sabia que mais de 90% de todas as ações trabalhistas do mundo estão no Brasil? Sim, com certeza. E isso muda a nossa cultura. Então, dos modelos de negócio. Então, você vê hoje, o Brasil ficou para trás nos movimentos das cadeias de valores que se construíram ao longo dos anos. Então, você pega um celular que ele é desenhado pela Apple na Califórnia, mas ele é produzido em Taiwan, o chip montado na China e entregue aqui pela Amazon aqui no Brasil para a gente comprar. Então, são várias empresas conectadas à mesma cadeia de valor para te entregar alguma coisa, né? Então, a gente se desacostumou com isso no Brasil, né? Então, você compra hoje, sei lá, um brinquinho na Rita Biju, na Amazon. Tem a Rita Biju, tem a Amazon, tem a empresa que vai entregar, a empresa que vai faturar. Vai ter um monte de empresas ali. Então, a gente tem que se acostumar cada vez mais a essas cadeias de valores. Algo que já faz 20 anos que acontece lá fora e que ainda tem, o empresariado ainda tem, às vezes, a ideia de querer fazer tudo, né? De querer... o cara monta uma distribuidora de alguma coisa, quer comprar um caminhão na sequência para poder ele mesmo entregar. Então, ele vai ter um custo de ativo, vai ter depreciação desse caminhão, cuidado do motorista do caminhão, etc. Ele poderia, se uma legislação fosse mais bem aplicada no Brasil, poderia terceirizar isso muito facilmente, criando essa cadeia de valor. Então, complementando isso. E aí, assim, ele consegue ser especializado naquilo e consegue ser bom ali naquilo. Na área em que ele tem mais como que eu vou dizer? Mais confiança, que ele tem mais jeito. É o core dele, né? É o core dele. É isso aí. E é assim, pensando lá no Vini Foods, pensando no restaurante. Vai que declarou aqui, né? Vai que, né? Um pequeno restaurante, o caminho... Adoro cozinhar, hein? Será que eu... Aí, ó. O caminho dele seria vender, por exemplo, por essas plataformas, tipo iFood, e tem outras plataformas de restaurantes, de comidas e tal. E é interessante, cada vez mais a gente vê no iFood um pouquinho de tudo. Você pode comprar pão lá, sobremesa, um suco, um café, uma água, ou a comida, ou uma refeição para tantas pessoas. Então, é muito interessante, né? Mas aí, isso pensando assim, em plataforma, né? Como que esse dono do restaurante, o Vini, lá do Vini's Food, ele pode entregar mais valor para que a pessoa vá lá no pequeno estabelecimento dele e não vá, por exemplo, numa grande rede? O que você acha? Assim? Onde que está o valor, né? Vamos pensar nesse exemplo que você está dando aqui. Hoje em dia, você pode ter a Vini Foods, ela pode existir sem nem ter um espaço físico para poder produzir isso daqui. Eu uso uma cozinha de coworking, vendo para uma plataforma de comida dessa aqui, eu só tenho as receitas. Talvez a minha receita ninguém produza. Mas eu não sou obrigado a montar uma estrutura física, a montar uma estrutura de venda, etc. Então, o grande segredo é o que eu agrego de valor nessa cadeia de valor, o nome já diz, né? Então, alguém entrega, o iFood te entrega, eu sou ramificado, todo mundo tem o iFood no seu celular. Provavelmente nós aqui temos o iFood aqui instalado. Eu te entrego isso. Ok, e você? Eu entrego uma boa receita. E o outro? Eu entrego uma cozinha pronta para você fazer, né? Nós estamos produzindo aqui um podcast aqui, num espaço aqui terceirizado, ele está dentro disso. Então, cada vez mais isso parece óbvio falando, que a gente está contando aqui alguns exemplos e todo mundo já viu isso acontecendo. Mas você vai em muito empresário, às vezes, que ele não está visualizando isso. Ele acha isso muito complexo, não gosta de parcerias, não gosta de nada disso, acha que vão passar a perna, é melhor ter tudo aqui. Tem muito essa cultura ainda aí. Então, né, é óbvio que tem muito empresário que tá inserido em cadeias de valor, mas muito empresário ainda resiste a esse tipo de coisa. Acho muito complexo isso. Estava outro dia falando só para dar um exemplo de algo que eu estava conversando com um cliente. Eu tenho um pet shop. Tem muito pet shop hoje em dia, né? Dá muito trabalho a parte de banho do meu pet shop, né? Então tá. Tem dia que eu tenho que lavar 100 cachorros, tem dia que eu tenho que lavar 20 cachorros. Num sábado, lá tem que lavar 100 cachorros. Aí minha equipe não dá conta.
Tá, e tem dia... Então tá, eu vou aumentar a minha equipe. Então tá, mas vai ter dia que... Tá ocioso. Quando eu tenho uma equipe fixa, ela está sempre ou super ou subutilizada. Ela nunca está otimizada. Por quê? Porque o dia que tem 100 está faltando equipe, o dia que tem 20 está sobrando equipe. Terrível. O que eu faço com isso? Então, vamos montar um negócio? Vamos criar um lavador de cachorro para atender todos os pet shops que tem na cidade? Terceirizou. Vamos criar. Então, porque todo mundo tem o mesmo problema. Agora, você consegue ter essa escala. E outra, eu não preciso lavar o cachorro, estamos falando aqui em Curitiba, ali num endereço no Batel, que é super caro o metro quadrado. Eu posso ter alguém com pet shop no Batel, pagando ali um aluguel caro, mas estou lavando o cachorro lá num bairro mais barato. Então, alguém está pegando um pedaço dessa cadeia de valor e levando para lá e criando um negócio para isso. Então, estamos desenhando esses negócios. Né? Por isso que eu brinco que eu sou um business designer, porque é pensando essas lógicas assim. É claro que o dono do pet shop fica assim, mas será que eu vou montar vou terceirizar o cara que vai lavar? Mas qualquer padaria, dizem que em Curitiba, você comer um pão, só tem 5 fábricas que fabricam esse. O resto tudo está comprando congelado e assando. Você acha que tem padeiro 4 horas da manhã amassando pão aí nas padarias? Elas compram já de uma fábrica que entrega esse pão congelado. Né, cara? E assim, essa é uma tendência, né? Uma tendência mesmo. E falar em tendência, cara, 2026 está vindo aí. A gente vai ter uma movimentação significativa aí, né? Reforma tributária, enfim, falamos agora há pouco. Eu tô louco para ver um episódio com a Bruna falando de reforma tributária, assim, entrevistada para falar disso. Eu também, viu? Eu também. Tá bom, eu vou fazer. Eu também. Esse ano ainda. Aí, ó, muito bom, muito bom. E assim, é possível. Agora há pouco você brincou aí com o Lula, né? Ele brincou com o Lula porque eu odeio esse cara. Então, mas só para ficar registrado aqui, né? E aí é o seguinte, a gente pode pensar aí num cenário caótico, a gente está num país que literalmente, né, institucionalmente, a gente está absolutamente deficitário, ninguém mais acredita nas instituições por tudo que aconteceu, existe uma possibilidade, né, de uma continuação dessa galera, existe uma possibilidade da continuação dessa galera no poder. E aí, naturalmente, quando a gente olha para o processo econômico, as empresas indo embora, os Estados Unidos, né, o Trump como um movimento muito inteligente, né, sendo cada vez mais atrativos. Só esse ano, eu não sei quantos, foram milhares de milionários que saíram daqui, junto com eles vão as empresas também, vão o lucro, né, desses negócios. Estou dizendo isso porque a gente realmente começa a projetar economicamente um cenário muito, mas muito, muito desafiante. E aí, eu como pequeno empresário, que tenho, né, o meu negócio que depende de demanda, depende de cliente, desde do cara que tem uma imobiliária, desde o cara que está uma venda de pastel, roupa, etc., independentemente do segmento. Cara, como é que eu fico nesse mercado? Como é que eu vou lidar? Então, eu queria que a gente fizesse um exercício de futurologia aqui, de cenário caótico. O que você daria de dica para esse pequeno empresário não fechar o negócio dele, continuar e conseguir aí uma sobrevida até que as coisas melhorem? Primeira dica é vote certo ano que vem. Primeira coisa que a gente pode fazer, né? O ambiente econômico ele influencia demais na microeconomia, nas empresas, né? Então, às vezes a gente fala coisas quando a gente está desenhando um negócio, está montando um planejamento estratégico, que o cenário econômico ou a instabilidade jurídica que a gente tem ali, né? O cara não sabe se pode, sei lá, a gente fala assim para o cara, tem uma equipe mais elástica, que é o ideal, né? Então, vamos usar as ferramentas que a gente tem. Mas quem é que tem coragem? Os empresários não têm coragem com medo de que a justiça tenha uma represália. A gente vê... já vou chegar no teu ponto, sim, aí, tá? Sim. A gente vê esse movimento de pejotização, né? Que a legislação mudou já tem alguns anos, com a terceirização possível. Sim. Os juízes do trabalho não acatam essa mudança que tem, até o ponto do nosso querido Gilmar Mendes lá ter que barrar tudo isso, né? Então,
ele segurou todas as ações em relação à privatização. E porque... o querido dele, tá bom? Não é uma fala oficial do podcast, tá? Tá sendo sarcástico, né? Eu sei, tô brincando. Mas só para ficar óbvio, né? Óbvio Cada convidado fala por cada uma Nós não nos responsabilizamos pelas opiniões dos porque convidados. para o Empreendireito ele não é um querido. Pois é. Então, assim, foi uma ironia aqui, né? Foi uma ironia. Então, assim, esse cenário ele é muito preocupante, né? Muito preocupante. A gente tem uma insegurança jurídica muito forte, as leis nossas são retrógradas, a lei trabalhista retrógrada. Tudo não ajuda a que a gente cresça. E aí a gente fica de pires na mão para o governo, e aí governos populistas como a gente tem aí conseguem se manter no poder. Não é isso que a gente quer. Agora, a grande dica é a gente ter um plano para como passar por isso, né? Costumo dizer assim, se você não sabe para onde quer ir, Qualquer lugar serve. qualquer lugar serve, né? Então, aonde você quer chegar? Apesar de todo o ruído que tem, que o ambiente econômico, a gente consegue. Tem gente conseguindo andar, né, nesse mar revolto. Isso. Né? O mar está revolto. Então, a gente, assim, a grande dica é a gente se planejar. Essa ideia de que muito empresário tem de ser cavalo doido, vamos aí, vamos de qualquer jeito, né, de qualquer maneira. Legal, para muitos negócios funcionam, negócios que estão no meio da inovação, e faz todo sentido, porque tem duas coisas, né? A gente ser ágil o suficiente para conseguir inovar e andar, e outra coisa é a gente ser planejado o suficiente para conseguir andar dentro do cenário que existe. O equilíbrio disso, a ambidestria que a gente fala, ser ambidestro. Eu tenho que ser tão bom para ser inovador e não ser cabeça fechada com planos, mas eu tenho que ser bom também em ter planos para conseguir andar pelo caminho que eu tenho. Então, assim, acho que a grande dica é se planejar onde quer chegar. Porque sentar, investir um tempo para criar um plano para passar por essa tormenta que existe, é o primeiro passo que se tem, né? Depois, claro, vai ter muita coisa. O mapa não é o caminho real, né? Quando você vai andar para o caminho real, tem muitos buracos que o nosso mapa, nosso plano não mostra. Mas a falta do plano faz com que a jornada seja muito mais complicada. Mas e assim, você pensa que tem alguma coisa que efetivamente, na prática, o empresário já precisa fazer rapidamente? Exemplo, quando chegou a pandemia, tem algumas coisas que eu me arrependo na pandemia. Eu fui uma pessoa que, ao longo da pandemia, eu não desenhei exatamente um cenário caótico. Até brinco que eu desenhei um cenário otimista, realista, pessimista, né? E aí foi aonde que eu fiz. O meu otimista era assim, 2 semanas, né? A gente já volta para o normal, então não demite. O pessimista, eu lembro que o pessimista era até junho, eu lembro que a gente parou no dia 17 de março de 2020, né? E eu falei, não, é 2 semanas, só abril a gente já volta, né? Aí eu estava em Guarulhos, voltando de um cliente, no dia que saiu disso aqui. E tinha uns chineses andando, minha mãe mandava mensagem, exporta esses chineses aí que tá vindo de lá, tal. Posta confusão aí. É verdade. E aí, você sabe que tem um amigo meu que ele faleceu ali, poucos dias logo depois, e ele estava numa feira com chineses. Então. E ele pegou o Covid e faleceu numa feira dos chineses. E aí, eu lembro que eu tinha desenhado algo para 30 dias e algo para 90 dias, assim, né? Mas daí a pouco... Que era o pessimista 90 dias. Era o pessimista 90 dias, mas daí a gente viveu o apocalíptico, né? E aí eu, de fato, não tinha me preparado para isso, demorei demais, não demiti pessoas, fiquei, né, segurando muitas coisas, né, com bolso mesmo. E aí algo que eu faria diferente hoje era, se desenhou um cenário ruim, era cortar a despesa o máximo que eu puder e o mais rapidamente possível. Só que aí, de outra banda, você para pensar e fala assim, e se não acontecer, né? E se não? Como é que você repõe? Como é que você faz? Você perde, né, as pérolas que você tem ali, né? Que eu tinha um pessoal muito bom trabalhando comigo e tudo mais. Então, acho que esse é um grande desafio, assim, né? Que talvez os empreendedores podem começar a olhar. E a origem dessa minha pergunta é porque eu já estou escutando muita gente reclamando sobre isso, né, dessa retração econômica. O pessoal não está conseguindo faturar como faturava, né, está tendo uma queda. E aí, será que é estratégico ou é macroeconômico, né?
o problema deles. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Primeiro, assim, um caso de pandemia é impossível a gente prever, né? Ninguém sabia, não tem modelo econômico ou modelo de gestão nenhum que vá prever uma coisa que ia acontecer. Um fundo de reserva, se projetava para estourando 6 meses, né? Agora é 2 anos. Agora. Ninguém consegue, não existe isso. Alguém que disse que isso acontece, né? O pessoal que fala do antifrágil, que é pegar essa dor que a gente sofreu e fazer a gente melhor. E fazer a gente melhor, né? Então, aquela história que se você quebrou um osso aqui, ele vai calcificar e vai calcificar mais duro do que ele era antes. Você pegando da Covid, você pega o vírus, você cria resistência àquele vírus, né? Então, isso fez com que muita gente aprendesse e criasse um medo da gente expandir muito, né? Então, assim, a grande sacada, o que mudou nos últimos anos, quando a gente fala em plano, quando eu falo em plano, muita gente tem arrepio. Plano é uma coisa muito rígida. O que mudou nos últimos 20 anos é a agilidade em cima dos planos. Quando eu falo em plano, são planos ágeis de 3 meses. Não é você falar um plano de 5 anos. Isso já foi o tempo que acontecia dessa forma. Os planos hoje, eu tenho uma visão de futuro, onde eu quero chegar. Eu quero ser isso aqui no futuro. Mas é uma visão. O plano mesmo que eu estou executando, ele tem 3 meses. 90 dias. Cara, isso é uma doideira, né? 3 meses. Ou seja, eu tenho questões que eu vou fazer nos próximos 90 dias, questões que eu planejo fazer nos próximos 6 meses, ou seja, de 3 em 3 meses. Coisas que um dia eu farei, não sei quando. Mas eu tenho a visão de onde eu quero chegar, um dia farei. Eu tenho um monte de coisa lá que um dia eu farei. Mas eu tenho a visão delas. Agora, eu sei que nos próximos 3 meses eu farei isso daqui. Isso eu tenho certeza. E aí eu tenho que ser bom nisso, em fazer acontecer em 3 meses isso. Então eu tenho coisas que vão entrar, daí eu vou encadeando, né? Eu implanto assim em clientes. Então eu tenho 3 meses aqui que eu estou executando, tem que ser bom em execução. 3 meses que eu estou preparando para pôr em execução e coisas que eu vou escolher, que eu vou fazer quando eu conseguir fazer. Essa agilidade não é velocidade, tá, pessoal? Muita gente confunde velocidade com agilidade. Um carro consegue andar muito rápido, a 100 km por hora numa reta, mas um coelhinho talvez seja mais ágil em fazer curvas. A agilidade tem a ver com adaptação. Então eu tenho que me adaptar rapidamente. Quando eu trago essa cultura para dentro da empresa de adaptação, eu consigo ser muito mais ágil para mudar a direção. E aí, quando passar alguma coisa muito complexa, eu consigo frear mais rápido, virar uma curva para um lado ou para o outro. Claro que com a pandemia, tomara que não volte a acontecer, mas é uma coisa que é muito difícil, né? Mesmo quem é muito ágil a tomar a resposta. Mas a grande sacada hoje é planos mais curtos de planejamento. Trabalhando com propósito e visão de longo prazo, planejamento de curto prazo. Para poder executar, né? Dentro daquela realidade. Dentro daquilo lá. Então, assim, 3 meses eu sei que eu vou fazer isso. Agora, o que serão daqui a pouco? Né? Já não sei. Então, eu tenho... Os meus fundos de reserva são menores, tudo é um pouco menor, né? Então, isso faz com que eu tenha capacidade de execução e crescimento, porque tem 2 lados da moeda. Eu tenho um lado de um problema, que eu vou ter que reagir rapidamente, mas tem um outro lado, que é o lado do crescimento. Eu tive muitos clientes que eles falavam assim, cara, eu tenho muito gestor que eu contrato aqui que só sabe economizar. Antes da pandemia, a gente tinha muito negócio injetado de dinheiro. Né? O cara comprou, vendeu um pedaço do negócio e tal, e ele precisa crescer. O investidor botou grana lá no negócio, eu preciso executar as coisas. E eu falei assim, cara, eu não consigo achar gente que consiga executar e crescer. Todo gestor que eu contrato aqui, ele só quer economizar. É tudo segurando, pisando no freio. Pouca gente para poder acelerar. Então tem os dois momentos. O momento que eu preciso ser ágil em parar. Porque trouxe essa cultura, né? Ó, vou reduzir despesas para eu ter uma máquina que se eu puder, né? Que eu trabalho no mínimo ali, se eu precisar desmobilizar é rápido, né? Sim, então, mas como é que eu monto algo que vai ser Como grande? é que cresce? Como é que cresce? Tem uma linha tênue ali, né? Entre você ser cauteloso e ser medroso. Exato. E aí, se você não tem um plano, fica... Ambidestria, como você falou. Esse é o grande jogo do empresário. Ele tá seguro. É óbvio que qualquer negócio que gaste demais
como certos governos que a gente vê por aí, que são perdulários, alguma Que coisa ainda bem assim, que não né? é no Brasil, ainda bem né? que é só na Suíça que acontecem essas coisas, né? bem longe. Então, assim, é óbvio que a gente tem que cuidar da nossa operação ali para que ela não, né, ela se pague, enfim, etc. Ninguém aqui é louco. Mas, do outro lado, se eu não estiver aberto para as novas ideias também, eu não cresço também. Eu preciso ser ambidestro, fazer o que eu já tenho conquistado, eu tenho que manter e fazer bem feito. Agora, eu preciso estar na outra mão aqui, enxergando essas coisas, ser ágil para aceitar as coisas, porque as coisas vão mudando cada vez mais. Tudo vai mudando. Se eu te dissesse há 20 anos atrás, encontrasse o cabeludo Jairo há 20 anos atrás, falei, Jairo. Boa. Jairo e a Borna, a gente vai lá. Imagina, Cabeludo cara. e magro. Pois é, já fui também, já fui. E, assim, imagina se alguém, se a gente pegasse e colocasse uma máquina, uma câmera em cima de um carro e saísse batendo foto assim, rua por rua, de todas as cidades do mundo. Você fala, você é louco? Que ideia legal, mas não tem Você é como. louco? Quem que vai fazer uma coisa dessa? Tá aí, né? Hoje é tão normal a gente ver, mas imagina assim, o cara que lá atrás pensou, vamos passar em todas as ruas de todas as cidades do mundo. Você vai lá em Iepê, a cidade lá da família da minha mãe, lá tem... Tá lá o Google. Tá lá, o Google passou lá com o carro dele lá. Então, assim, quando a gente pega... Hoje a gente falando, para quem os Enzos que nos assistem aqui, né, eles vão achar isso é tão fácil. Né? Mas quando você pensa a primeira vez, é algo assim, é algo muito distante. Mas até que acontece. Até que acontece. Só que quem vê isso antes sai na frente. Né? O cara que vê... Porque depois o outro vira uma imitação. Não é? O Uber tem o Uber. Tem o 99, que não é o Uber. E tem outros tantos, né? Já pensou o cara da reunião que aconteceu de planejamento estratégico? O cara dizer assim, cara, vamos montar um negócio de transporte para acabar com os táxis no mundo inteiro, que é algo que existe há séculos, né? E nós vamos ter que mexer com leis, etc. E nós não vamos comprar nenhum carro para fazer esse negócio. Vamos usar o carro dos outros. Legal, né? Muito legal. Aí vai ter alguém nessa mesa e diz assim, mas como é que vai ser? Não, o cara vai ter que comprar um celular e vai receber por ali as viagens que ele vai ter que fazer. Ah, mas vai ter que ter um celular. Vai ter alguém nessa mesa dizendo, vai ter que ter um celular, um plano de dados. Ninguém sabe nem usar. Taxista mal sabe usar o celular. Mas vai ter alguém nessa mesa que vai falar, cara, ninguém nunca fez isso, vamos fazer que vai dar certo. E eu penso que Perfeito. a ambiência, quem são as pessoas onde você está, e quanto mais diverso for essa sua comunidade, mais enriquece. Porque muitas vezes a gente fica travado em olhar só isso aqui. Só que o mundo é um negócio gigante, mas você está preso no teu negócio, está olhando aqui só nessa direção e você não consegue olhar o que está ao redor. Né? Então, essa diversidade, né? Você ter a oportunidade de fazer esse network, de encontrar outros empresários, faz muita diferença. Com certeza. Pessoas te trazem ideias novas, né? O que acontece muito... Voltando para a cultura é muito fechada em si próprio, né? Tem muito empresário que acha que a sua empresa é o seu castelinho, ele é o reizinho do seu castelo, tem os seus súditos que trabalham para ele ali, e ele está fazendo um favor para a sociedade em ter aquilo lá aberto. E é o contrário, né? A gente pensa ao contrário. A empatia é muito importante nesse momento. Como é que surgem essas ideias? Alguém pensa, será que alguém que está precisando de um transporte agora não gostaria de abrir um aplicativo, ver quanto vai custar e alguém pegar ele e levar ele? Pensou com a cabeça do cliente, não com o seu próprio desejo. E acreditou que as pessoas vão aprender a usar um aplicativo. Porque alguém vai dizer assim, não, as pessoas não sabem. A pessoa é idosa, não sabe usar o aplicativo, não vai ter celular, não vai ter plano de dados. Tarará. Isso tudo são coisas para a gente analisar. Mas as pessoas se adaptam. Elas aprendem. E também tá tudo bem que vai ter a senhorinha lá que vai continuar usando mas elas da forma sabem, elas se dela. adaptaram. Muitas. O Uber hoje é muito usado por... É um transporte barato. As pessoas com seus celulares, sem ser os iPhones de 15 mil reais, as pessoas com seu planinho ali, com seu celular, aprendem a usar porque ela tem um incentivo. É mais barato, é mais rápido do que fazer. A vida é feita de incentivos. No Brasil, a gente tem muitos incentivos errados
para os empresários, para as pessoas. As leis não ajudam os incentivos corretos para a gente poder inovar, crescer. Por isso que a gente anda sempre meio que de lado. Então, assim, o incentivo é importante para fazer isso. Dentro de uma empresa, o incentivo para os teus colaboradores, para as pessoas trazendo essas ideias e você não tolir essas ideias ali, é óbvio, de um lado eu tenho que segurar, não gastar, fazer que a coisa que ela seja produtiva. E do outro eu tenho que estar aberto para aquilo que o mercado está fazendo e trazendo. Porque quem chega primeiro, quem está com as antenas ligadas e está assim, começando a surgir algo no horizonte, já tem alguma pessoa falando sobre isso, uma outra falando sobre aquilo, alguém vai dizer, isso é frescura, isso aí é falatório do povo, não vai dar em nada. Mas alguém está escutando isso a primeira vez e fala, isso pode dar rock. E aí pega isso daqui, faz acontecer. Daí a gente fala, poxa, nossa, eu podia ter feito isso, né? Boa. Né? Então, assim, são as duas coisas que andam aí. Vini, pra gente ir caminhando aí pra... Mas já? Eu quero saber, pois é. Não, Poxa. passou muito rápido, Muito né? rápido. Ó, eu Eu olhei agora no relógio também, não acreditei. Eu quero fazer uma reivindicação. E eu quero um dia inteiro com o Vini. Dá pra ser? Dá pra viabilizar isso? Eu quero com Um dia vocês. inteiro? Bora. Dá pra marcar a vai data já? Dia 29 de novembro, Então inclusive. tá marcado, ó. Já anota aí na agenda, então. Dia 29 de novembro. Um dia inteirinho inteiro. pra gente falar sobre negócio, sobre planejamento, sobre reforma tributária também, né? Se não sair aqui no podcast, vai sair lá no dia 29. É isso aí. Pra gente pensar os nossos negócios, pra gente fazer esse planejamento, né? 3 meses, 6 meses, 9. O que eu tenho que fazer agora? O que vai fazer depois? O que talvez eu nunca vou fazer? Que eu tô pensando em fazer, mas se eu fizer, eu vou dar com a cara na parede, melhor desistir. Assuntos que o pelo tempo outro lado. resolverá. Você põe uma caixinha assim, ó, você põe lá dentro, ó, É. o tempo vai resolver isso daqui. É isso aí. Não, e existe processo para essas coisas também, né? Como que eu vou descobrir o que é uma coisa que o tempo vai resolver e uma coisa que eu tenho que atuar imediatamente? Né? Então, ó, dia 29 de novembro, já anota aí na agenda. Qual que é a minha câmera, Carol, ali? Anote. É. Então vamos lá. Então, dia 29 de novembro, a gente vai estar junto aqui, gente, e Mais mais um time aqui para te ajudar a montar um plano para 2026. É um ano de eleição, é um ano que vai ter reforma tributária começando, vai ter muita Expansão coisa, da inteligência expansão. artificial. O mundo não está parado. O teu concorrente, certeza que está se preparando para o ano que vem. E você? Então, está convidado aqui para a gente falar um pouquinho mais de negócios, dia 29 do 11, na imersão aqui da Eleven Club. Muito bom. E já que você está na vibe do pitch aí, explica pra gente um pouquinho o que é a empresa. Peguei da ela ali, ó, a sequência. Explica pra gente o que é a empresa no eixo, o que ela faz, quem que pode se aproveitar, né? Se validar desse seu projeto. Explica pra gente. Então, é uma escola de negócios com mentoria para pequenos e médios empresários. Então, se você é empresário, está querendo crescer seu negócio, está querendo que a gente ajude nisso aqui, a gente faz consultorias, a gente faz mentorias para empresários e líderes que querem tirar a estagnação do seu negócio e colocar a sua empresa no eixo, né? Então, a gente tem cinco grandes pilares que fazem a empresa crescer. E um deles é a estratégia, um deles é vendas, um deles são as equipes, né? A parte toda cultural é muito importante, a parte de experiência digital é muito importante também. Então a gente olha tudo isso aqui dentro de uma empresa, ajuda a colocar a empresa no eixo, a desenhar aí futuros para sua empresa. E para ter um primeiro bate-papo contigo e tudo mais, vai lá no www.empresanoeixo.com.br ou me procura Vinícius Nobile aí, você vai me achar nas redes sociais. É Nobile com N de navio. Com N de navio, Nobile de Nobile italiano. Ah, garoto. Muito bom. Muito bom, Isso aí. muito bom. Me comprometo, vamos deixar aqui na descrição, tanto o seu canal no YouTube, o nome completo, o Instagram, o site, para que as pessoas te achem, porque eu tenho certeza, de verdade, que você tem muito para agregar no negócio dessas Nós pessoas. temos Então, para agregar. sim, né? Legal. Então, quem está assistindo esse episódio aqui pelo meu canal, pela Empresa No Eixo aqui, segue então o canal aqui do Empreendireito aqui e vice-versa, né? Quem é de vocês aqui também segue o nosso canal aqui e a gente vai construindo essa comunidade aqui para crescer os empresários e as empresas do Brasil. Muito bem. É assim, a gente cresce, aprende e vamos construindo, né? Pouco a pouco, tijolinho por tijolinho,
vamos construindo tanto um negócio melhor, não, uma tem vida que construir melhor, que nem sociedade. chinês. Desculpa te interromper. Não, vamos construir como chinês. Chinês constrói assim um hospital assim numa, não De é? uma vez só. Vai embora. Vamos construir, vamos fazer crescer rápido essas coisas aqui. Isso, Bora lá. meu. Vini, bate-papo muito bom, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente. Tenho certeza assim, que agregou muito para todo mundo que está nos assistindo. Espero que você compartilhe esse episódio com todos os empresários, empreendedores, pequenos empreendedores. Afinal de contas, foram muitos insights, né, que foram trazidos aqui. Eu, pelo menos, saí, né, com muita coisa muito boa. Saí daqui muito melhor do que cheguei. Eu acho que essa é a proposta, né, de tudo que a gente faz na vida. Obrigado pela solidariedade de compartilhar, pela dedicação que você tem tido aí. E estou muito feliz de você estar conosco, não aqui só agora, mas também com o nosso projeto, né, da associação, que vai acontecer agora no dia 29, que eu sei que você vai estar lá. E, então, estou felizaço. Pô, eu Obrigado, que agradeço viu? o convite mais uma vez aqui, de estar aqui com vocês também. Pô, passou muito rápido, a gente falou aqui, eu falo demais aqui, mas enfim. E dei alguns spoilers aí do dia 29 aqui, mas a ideia é essa, a gente, em conjunto, a gente consegue trazer esse conteúdo, ajudar as pessoas, ajudar o Brasil a crescer, porque quando as empresas vão bem, as pessoas vão bem, o país vai bem, as coisas todas melhoram em conjunto. Então, estou aqui à disposição aqui, é convidada para ir lá no EixoCast lá para a gente falar um pouquinho. Pode falar lá de reforma tributária lá também. Irei. Obrigada. Então, ficamos por aqui, né? Mais um. Muito bom. Mais um. Obrigada, Vini. Né? E aí, você que ainda não se inscreveu, né? Aproveitou todo esse conteúdo, então aproveita, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Se tiver alguma pergunta, faz aí, porque aí o Vini vai depois olhar o canal, vai estar feito em collab com o canal dele. Vai que você faz uma pergunta boa, bem inteligente, e ele resolve, né? Ir lá e respondendo. Não sei, tenta a sorte, vai que, né? Isso aí. Então Show é de isso. bola. Obrigada e até próximo. Tchau. Valeu.